Olá, eu me chamo Joxileide, sou a primeira autora desse trabalho intitulado Mudanças Climáticas e Refúgio de Diversidade Vegetal para as Savanas Setentrionais, e juntamente com os meus colegas colaboradores, é uma satisfação apresentar o resumo desse estudo, que foi parte da minha tese de doutorado, aqui na 37ª Reunião Nordestina de Botânica. Bom, as mudanças climáticas aliadas a eventos antrópicos podem alterar a distribuição dos grupos biológicos, vegetais, animais, enfim, e afetar a reorganização, a estrutura, a dinâmica e o funcionamento dos serviços ecossistêmicos. E, apesar disso, são mínimas as previsões dos impactos nas savanas brasileiras, principalmente nas áreas consideradas ecotonais de transição entre os biomas. Então, com isso, estimou-se os efeitos potenciais das mudanças climáticas na fitodiversidade marginal ou periférica, predizendo a distribuição de 10 espécies típicas do Cerrado, a fim de fortalecer estratégias de conservação na região do Cerrado Setentrional brasileiro. O Cerrado Setentrional é apontado por muitos trabalhos como supercentro de biodiversidade, reúne um centro de endemismo, foco preferencial de coletas, com lacunas do conhecimento. Então, para a operacionalização do método, foram aplicados procedimentos de análise espacial e ferramentas de modelagem de nicho ecológico nessa região de Cerrados Setentrionais, que é uma faixa de transição ecológica da região amazônica ao sertão nordestino, e assim poder predizer a potencial distribuição de espécies marginais, né, dispostas à margem do bioma, especialmente na margem centro-norte do Brasil, e extrapolar a extensão de ocorrência nesse sub-hotspot ecotonal. Para isso, foi feita uma modelagem correlativa, utilizando o software integrado R, e através dessa modelagem de nicho, em projeções para o futuro e atuais e projeções para o futuro 2050, em dois cenários de emissão de gases de efeito estufa, e utilizando dois modelos globais, foi possível aplicar esse protocolo, né, para projetar a resposta da ocorrência dessas 10 espécies através de dados de altitude e dados climáticos, selecionando as variáveis climáticas menos colineares, né? E através de 4 algoritmos de predição dessas espécies, geramos 5 mapas consensuais através do QGIS para visualizar esses cenários futuros de mudança climática até o ano de 2050. Então, bem sucintamente, o que a gente observou foi uma vulnerabilidade da flora mediante a desproporção das áreas climáticas estáveis em meio às áreas desmatadas e às unidades de conservação presente nesse bioma. O que a gente vê? Uma falta de padrão entre os cenários e a resposta das espécies. A maioria das espécies delinearam uma expansão de área de adequabilidade nessas condições futuras, o que também pode apresentar um desequilíbrio, uma vez que suprime, né, ou coabita biomas adjacentes. Já as espécies marginais mais típicas da região norte foram as que mostraram mais sensíveis nos diferentes cenários, mais pessimistas ou nem tão pessimistas assim, mas ainda com perdas de hábitat, de áreas adequadas climaticamente, promovendo até a extinção. A exemplo da Salvésia convalariodora, do Hematanthus articulatus, Platimenia reticulata. Então, diferentes impactos e desiguais condições estáveis alternativas foram observadas para essas espécies. E com isso foi possível apontar áreas de refúgio em potencial. Então, a sobreposição dos hábitats climaticamente adequados, que chamamos de refúgio, apresenta sua maior parte conectada, a sobreposição está apresentada em azul, se mostrou a faixa mais conectada, temos algumas manchas dispostas ao longo do bioma, mas a faixa mais conectada se encontra exatamente na nossa área focal de estudo, que é a região dos Cerrados Setentrionais brasileiros. Então, aqui a gente tem uma relação da alteração potencial da extensão de adequabilidade climática com essas áreas potencialmente mais adequadas para a manutenção dessas espécies no futuro e sendo indicadas para ações de conservação. E sobrepondo essas informações com as áreas de desmatamento, né, as áreas de ações antrópicas e as unidades de conservação, aqui tudo em laranja são as áreas
com alguma utilização antrópica. Então, fazendo essa sobreposição dos hábitos adequados, combinado às áreas antrópicas e às unidades de conservação, a gente vê que existe uma baixíssima eficácia futura dessas áreas de proteção para as espécies das savanas, com base nessas 10 espécies avaliadas. Tá? Então, os refúgios relictuais, nos cenários modelados, não estão abrigados. Menos de 22% da área focal climaticamente estável encontra-se abrigada em algum tipo de área de conservação protegida. Então, apesar do tempo, eu agradeço muito a oportunidade do evento, os meus colegas colaboradores e o Edital Universal pelo patrocínio, né, de parte desse trabalho. Prazer.